Hoje o Caio Junqueira, na CNN, ele falou que existe uma articulação feita por Gilberto Kassab para botar Romeu Zema como vice de Flávio Bolsonaro. Uma belíssima coalizão do fracasso. Né? Bem, eu não sei se é uma coalizão do fracasso. Eu sinto medo de fazer essas previsões. Eu fiquei pensando que se tem aquela ideia do Kassab querer que o PSD seja o novo PSDB, isso aí acabou com a história, né? Assim, não tem como. Veja, o que parece estar acontecendo por trás daqui é que o Ratinho Júnior estaria hesitando em ser candidato à presidência da República. Porque os dois cenários na cabeça de Gilberto Kassab desde o início eram: se os Bolsonaro tiverem seu candidato, então o Tarcísio não é candidato, eu vou botar o Ratinho. Se os Bolsonaro não tiverem seu candidato, então o Tarcísio é candidato e a direita se unifica atrás dele. O Flávio está se consolidando como candidato. Ele está circulando a Faria Lima e já tem gente da Faria Lima achando que talvez não seja tão ruim assim. Então, isso quer dizer que ele vai ter grana. A Faria Lima também. Não, mas veja, Luiz, independentemente do comentário, diz muito sobre a Faria Lima, a gente já sabia de tudo sobre a Faria Lima que havia para ser dito sobre. A questão, acho que não é... A questão não é tanto essa. A questão é se... A questão aqui, me parece, é o seguinte. O que é a direita brasileira? Com que facilidade essa turma vai se largar nos braços do Flávio Bolsonaro? O quanto que vai se tentar concretamente construir uma chapa de direita alternativa? Porque esse era o caminho para o qual eles estavam indo. Se a gente chegar em março e tiver todo mundo fechando com Flávio Bolsonaro, eu não entendo a estratégia. Porque eu acho que é uma... Você estava falando isso. Eu acho que é uma chapa derrotada de início. Ele não é o pai. Pedro, honestamente, eu não consigo comprar... Aí tem coisa. Nessa notícia do Kassab, aí tem coisa. Porque eu não consigo comprar a ideia de que o Flávio Bolsonaro vai ser candidato por uma razão muito simples. O Flávio Bolsonaro não pode ficar sem mandato. O Flávio Bolsonaro tem que ser candidato a senador porque ele tem que ter mandato. Ele não pode ficar sem mandato, quer dizer... E no Rio ele nunca se elege com facilidade. Sem dúvida. Ele nunca foi... A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Ele nunca foi condenado por nada. Mas existe uma série de investigações que já foram feitas sobre o Flávio, né? A questão da Copenhagen, da Barra, né? Que nos dias de pagamento da Alerj tinha um pico de compras em dinheiro vivo. Todas as conexões de familiares de milicianos empregados em gabinete do Flávio quando ele ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro e contatos dele também, como aquele miliciano Douglas, se eu não me engano, que foi assassinado na Bahia, Adriano, que recebeu a medalha Tiradentes do Flávio. Quer dizer, me parece muito arriscado o Flávio ficar sem mandato. Muito. Político sem mandato é presa fácil, né? E eu acho muito difícil que o Flávio arrisque ficar sem mandato. Então eu não compro essa história. Mas então, me ajuda a entender o que pode ser essa estratégia. Porque tem um ponto aqui que é o seguinte: ele desarticulou a campanha do Tarcísio, que estava em pré-campanha abertamente. Flertando com o mercado, fazendo visita que não acaba mais, zanzando pelo país. Tarcísio Freitas parou. Já está soltando vídeo celebrando a inauguração do Rodoanel, está em campanha, em modo campanha para governador de São Paulo. O Tarcísio tem uma data ali que não está longe, 4 de abril. Precisa se desincompatibilizar. Ele precisa se desincompatibilizar. Quer dizer, se o Flávio desiste antes, ele tem que desistir antes em tempo de o Tarcísio ter algum tipo de articulação que permita a ele ter algum conforto para desistir da candidatura ao governo do Estado, que é dada para ele, ele está eleito, para ele abraçar uma candidatura a presidente da República. Ele precisa de um tempo para organizar isso.
O Flávio entrou e desmontou por completo esse jogo. Quer dizer, o objetivo qual é? O objetivo... Eu não entendo o jogo. É difícil mesmo, né? Porque, enfim, das coisas que a gente aprende na ciência política, a primeira coisa que você tem que partir do pressuposto é que os atores são racionais. Que eles têm um cálculo racional para atingir um fim que eles querem, né? Porque senão podem existir loucos, mas são uma minoria. Eu acho que no caso do Flávio e da família Bolsonaro, eu acho que tem a ver muito com o fato de que eles chegaram num ponto de desespero tal que para eles é melhor que a anistia venha pelo Congresso, como está vindo, do que eleger um presidente de direita que vai tirar todo o capital político, vai esvaziar todo o capital político da família Bolsonaro. Eu compro esse raciocínio, é só que eu não acho que a anistia venha pelo Congresso. A gente estava conversando com o Alessandro Vieira, quinta ou sexta-feira, ele foi nosso entrevistado. Eu vi. E a própria Lu perguntou a ele, mas vem cá, por que o senhor votou a favor do PL da dosimetria no Senado? E aí o que ele respondeu porque o Alessandro é um que diz abertamente, não, houve uma tentativa de golpe de Estado, tipo, ele não é aquela direita que finge que não houve uma tentativa de golpe militar no Brasil. Sim. Ele fala abertamente isso. E aí o que ele argumenta o cálculo que ele fez foi a pena do Bolsonaro por esse PL cai de 27 para 20 anos de prisão, quase 21 anos de prisão. Isso já não é pouco. Sobretudo na idade dele, com a saúde frágil. Exatamente. Ele falou que o tempo de prisão em regime fechado seria 4 a 6 anos, né? No primeiro seria de 27, daria um terço da pena. Eu acho que cerca de 7 anos, né? Seria de 7 anos e aí cai... caiu para 2,5 a 3 anos. Não. Caiu para 4 a 5. Bolsonaro conseguiria fazer a redução... Chegar a 2 anos se ele lesse Se ele lesse um livro por mês e trabalhasse. Ler um livro por mês, escrever um resumo de livro por mês e trabalhar. Essa é a redução máxima. E aí o Alessandro Vieira se vira e fala, alguém acha que isso vai acontecer? Entende? Porque... você vai tendo abatimentos de pena conforme você vai lendo o livro e resumindo. O ChatGPT faz um resumo para ele. Ele não tem acesso à internet, né? Alguém manda para ele dar um jeito. Ele pode chegar a família leva os manuscritos ali. Gente, vai ser percebido, tá? Vai ser percebido. E aí o que o Alessandro argumentava Eu queria só lembrar uma coisa muito curiosa de quando o Lula estava preso e falou que lia muitos livros por dia e tal. Que ele saiu, acho que contabilizando os livros que ele tinha lido em 2 anos preso. E o Bolsonaro mandou uma pérola na época do tipo, quem lê 20 páginas por dia? Isso é um absurdo. Ele teria que ter lido 20 páginas todos os dias. Como assim alguém lê 20 páginas por dia? Okay. Precisa apresentar jornalistas e professores universitários. Não, e assim, sem falar daquela declaração sobre livros também, que era tudo um amontoado de coisa escrita, não tinha figura, né? Isso, parece... Isso é verdade. Você já está pegando no pé do rapaz, entendeu? Coitado, que barra. Mas o ponto que eu estou tentando fazer, o argumento do Alessandro para votar a favor foi, olha, não diminui tanto assim a pena dele. E, ao mesmo tempo, bota em liberdade pessoas que foram condenadas com excessivo rigor. E eu tendo a concordar com ele, tá? Em relação à raia miúda ali do 8 de janeiro. Eu acho que o Supremo tratou com um rigor que não cabia na maior parte dos casos. Entendeu? Se tinha que focar era nos generais, em quem está planejando a coisa, não na turma que foi manipulada para... Não na turma que foi manipulada achando que, sei lá, o Messias ia chegar, os céus iam abrir, o reino dos céus chegaria finalmente à Terra, entendeu? Isso é... Coitadas dessas pessoas. Eu não estou dizendo que elas não tenham cometido crimes, para não me perder, PH, o ponto isso é o máximo que o Congresso vai fazer se fizer isso. Entendeu? Porque Lula também vai vetar. Aí a gente não sabe se o Congresso vai passar pelo desgaste de derrubar o veto ou não. A gente não sabe o que vai acontecer.
Bolsonaro, um sujeito caminhando para os 80 anos com uma saúde frágil, ele vai estar em cana. Não, eu acho, por isso é que eu acho que é uma ação desesperada da família Bolsonaro. Eu acho que depois dos movimentos do Eduardo, ficou claro que a família não tem um plano estratégico e que as pessoas agem um pouco movida por impulsos do momento, né? Quer dizer, então eu acho que essa tentativa de emplacar o Flávio como candidato, eu acho muito pouco provável. Enfim, pode ser que eu esteja errado, mas não consigo ver como o Flávio vai se arriscar a ficar sem mandato. Por pelo menos, bom, depois ele, enfim, poderia Mas até... o problema é que se você passa para a possibilidade da irracionalidade da família, tudo cabe, né? Não, é porque eu não acho que seja irracionalidade, eu acho que é desespero. Eu acho que é desespero, porque é isso, se o Tarcísio foi eleito, o Tarcísio, enfim, como o nome mais forte, né, da direita, poderia ser outro, mas é o nome, segundo as pesquisas, é o nome mais forte depois do Bolsonaro. O capital político da família Bolsonaro acabou. É claro que eles vão continuar se elegendo para legislativo, vão ter influência, vão mobilizar votos, mas enfim, o capital político deles acaba. E nada garante que o Tarcísio vá... O Tarcísio é esperto, nada garante que ele vai comprar os custos de um perdão ao Bolsonaro. Então deixa eu te fazer uma provocação. Eu acho que até compra, tá? Faz o perdão, ele só não briga com o Supremo quando o Supremo declarar inconstitucional. Não, também acho. Mas deixa eu te fazer uma provocação aqui. Em 2018, o Lula fez um jogo em que, e esse cálculo obviamente foi feito, era melhor o Bolsonaro ser eleito com petista no segundo turno do que não haver um petista no segundo turno e derrotar o Bolsonaro. Se um Ciro, por exemplo, fosse para o segundo turno, eu acho que ele teria chance real de ganhar a vitória, de ganhar a eleição. Não porque o Brasil queria ser o Gomes presidente, mas porque era um momento de extremo antipetismo. E você queria uma voz um pouco mais forte, uma voz com uma pegada autoritária, com firmeza, tudo mais. O Ciro entrega isso tanto quanto o Bolsonaro. E tinha já uma rejeição grande para o Bolsonaro. Mas o que foi o cálculo do PT? Não, as pessoas precisam continuar percebendo o PT como, se não a primeira, a segunda força do país, a principal força de esquerda do país. Se o Flávio vai para o segundo turno e perde para o Lula, Lula se elege, por que isso não acontece? Também no flanco direito. Por que a gente não continua percebendo o bolsonarismo como a segunda força política do Brasil, ou a primeira força de direita? Você recebe PDF de pesquisas, aquelas enquanto o pleito, né, a eleição está rolando? Tem sempre aquele amigo, aquele conhecido mais enturmado que tem esses arquivos e manda para todo mundo, né? Gente que trabalha em banco, jornalista, pessoal de política. Em 2026, você pode ser uma dessas pessoas. Basta ser assinante do Meio Premium. E olha, esse é um papel importante para a democracia. Todos nós vivemos em várias comunidades digitais. O grupo da família, da pelada, dos colegas de faculdade é tão importante que em cada grupo desses tem aquela pessoa que cumpre esse papel de ser quem traz informação no ano eleitoral. Tem tanta gente passando desinformação. Pois bem, no segundo em que o TSE liberar nossa pesquisa mensal, você vai estar na lista das pessoas que receberão primeiro a pesquisa Meio Ideia. Você será, no grupo de amigos, quem está no topo da informação. E não são só os números, vai ter análise também da pesquisa. O que aqueles números querem dizer? Feitas essas análises pelo Maurício Moura, diretor do Ideia, feitas por mim. Assuma essa missão. Faça o papel de quem distribui informação. Assine o Meio.